Vale dos Contos, um novo caminho na história de Ouro Preto. Quando, em finais do século XVII, os bandeirantes acharam ouro na região de Itacolumi, a montanha que domina Ouro Preto, motivaram uma verdadeira corrente migratória em busca do Eldorado da época. Paulistas, nordestinos e portugueses recém-chegados formaram pequenos arraiais em diversos pontos da região. Em 1711, esses povoados foram reunidos sob a denominação de Vila Rica de Albuquerque, atual cidade de Ouro Preto. A distância em relação ao litoral e a rápida decadência das minas após 1760 preservaram esse conjunto arquitetónico e artístico da época. A importância de Ouro Preto no Brasil é como ainda uma cidade histórica e que ainda manteve as características do século XVIII e que nós vamos ver a arquitetura colonial portuguesa, né? É uma das cidades que foram mais preservadas no Brasil. E para Minas Gerais, que é o nosso estado, ela tem uma importância muito grande, porque além de histórica, ela foi também a capital de Minas Gerais. Do século do ouro ficaram preciosidades como o conjunto urbano de Ouro Preto, constituído por igrejas de arte barroca do interior brasileiro. A matriz de Nossa Senhora do Pilar, considerada uma das igrejas mais requintadas do barroco brasileiro, está ornamentada com mais de 400 quilos de ouro e outros tantos de prata. Nossa Senhora do Rosário é um raro exemplar do barroco mineiro, com fachada circular que lhe confere uma característica ímpar entre as demais. São Francisco de Assis da Penitência, uma das mais famosas igrejas de Ouro Preto, é considerada uma obra-prima de mestre Aleijadinho, responsável pelo projeto inspirado na arquitetura militar. Edifício que acaba de ser classificado como uma das 7 maravilhas portuguesas no mundo. Hoje tem-se tentado fazer a conscientização da população, inclusive hoje vemos muito trabalho nas escolas com as crianças, porque através das crianças também vão se educando os pais, né? E da necessidade, da importância de preservar. Agora, o cuidado com as casas já tem a característica de toda a cidade, que é patrimônio, né, da humanidade, protegida pela Unesco. As pessoas têm certas leis que eles têm que seguir, não pode haver modificação na característica das casas, então isso ajuda muito a preservar. A antiga capital do Estado, Ouro Preto conheceu o apogeu da fase do ouro entre 1725 e 1750. As suas igrejas, pontes e palácios refletem a riqueza da época que contribuiu para a reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1745. Visto de António Francisco Lisboa, o Aleijadinho, arquiteto e escultor que produziu as melhores obras nas cidades históricas, Ouro Preto foi palco do mais importante movimento de libertação nacional, a Conjuração Mineira. Nós achamos que essa cidade foi muito preservada porque ela está no meio das serras, que nós chamamos montanhas. Então não havia uma visão dela das estradas. Isso ajudou. Agora, a divulgação maior de Ouro Preto foi também quando se criou a Escola de Minas, que foi a primeira escola
no Brasil. Então vieram estudantes de todas as partes do Brasil para cá. As velhas ladeiras de Ouro Preto, com os seus casarões de arte barroca, resistiram ao tempo e são hoje património histórico e artístico, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Casas senhoriais e palacetes, com um traço arquitetónico muito semelhante ao de Angra do Heroísmo, também ela património mundial da Unesco. O que traz o turista aqui realmente é por ser uma cidade antiga, porque o século XVIII para nós é antigo, e a divulgação das obras de Aleijadinho. Existem muitos turistas estrangeiros que vêm já para visitar as obras do Aleijadinho. O Aleijadinho nasceu e morreu aqui em Ouro Preto. E tem várias obras em outras cidades históricas. Mas o que atrai mais é justamente essa característica da arquitetura, de ser uma cidade diferente no Brasil, porque às vezes o turista quer praia, então ele vai para o Nordeste, o Rio de Janeiro, e aqui está no meio, vamos dizer assim, das montanhas, né? É uma característica diferente, e quem quer ver um pouco mais de cultura também é aqui. Sobranceira à Praça Tiradentes fica a Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto, atual Museu da Inconfidência. Edifício cuja arquitetura reflete o período pombalino e o neoclassicismo do final do século XVII. O turismo aqui em Ouro Preto é bem grande, né? Depende da fase do ano. Por exemplo, janeiro e fevereiro é muito calor, o sol é forte, como todo verão no Brasil, mas acontece o seguinte, que chove também mais. Porque nessa região sudoeste, o período de chuva é normalmente de outubro até março, mas o clima anda mudando no mundo inteiro, né? E normalmente, maio, os dias são muito ensolarados. Mas infelizmente hoje está nublado porque estamos passando por uma fase que nós chamamos de onda de frio. Então a temperatura caiu um pouco. E Ouro Preto é típico ter sempre pela manhã uma névoa, neblina, depois é que o sol abre. A típica cozinha mineira é outra das atrações de Ouro Preto, pratos característicos de um clima mais fresco que fazem as delícias dos visitantes. Tutu de feijão, feijão tropeiro, caldo de mandioca, frango ao molho pardo e frango com quiabo. São algumas das especialidades das cidades históricas do ciclo do ouro, habitualmente cozinhadas em tachos de pedra-sabão, tão característico desta região.